Boa noite, meus queridos e minhas queridas de Jesus Cristo. Mais uma noite, eu fiquei bem melhor do meu olho, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Estou bem melhor, glória a Deus. Estive uns dias mal, mas agora estou melhorando, graças a Deus. Bem, mas não estou aqui para falar de mim. Eu estava lendo aqui o livro de 1 Samuel e refletindo um pouco sobre Saul, né? Saul, que foi o primeiro rei escolhido por Deus, ungido para ser o rei de Israel. E assim, Deus escolheu Saul porque Saul, antes de se tornar rei, ele tinha um coração puro, um coração sem maldade, um coração cheio de boas intenções. E aí Deus se agradou dele, se agradou bastante de Saul e disse para Samuel: Samuel, este é o homem, um homem grande, bonito, sisudo, porque na Bíblia fala que ele era um homem grande, bonito, sisudo, de boa aparência, né, de boa família, um bom marido fiel, que tinha filhos, o pai, toda a família, pai, tios, tudo morava com ele. E Saul cuidava das plantações, cuidava das criações do seu pai e dele também. E um dia as jumentas do seu pai somem. E seu pai pede para que ele vá atrás, né? Então ele e um servo saíram atrás dessas jumentas. Mas ali é porque Deus já tinha um plano na vida de Saul. Deus já sabia do coração de Saul. E Saul foi, né, atrás das jumentas. Só que Deus trilhou ele por outros caminhos, que ele chegasse até a casa do profeta Samuel. E chegando à casa do profeta Samuel, Deus disse a Samuel: esse é o homem. E enche a tua botija com azeite. Eu estou resumindo a história, porque a história é muito longa, né? Este é o homem que os meus olhos se agradaram. Então Samuel o acolheu naquela noite na casa dele, deu comida, dormida. E bem cedo Saul se levantou para ir embora. E Samuel chamou ele e disse que tinha algo para lhe falar. Algo de Deus, que Deus tinha mandado ele dizer para ele. E Saul, sem entender nada, perguntou: o que Deus tem para mim? Aí Samuel disse que ele tinha sido um escolhido de Deus para ser rei de Israel, porque naquela época o povo queria um rei. O povo estava gritando por um rei, queria porque queria um rei, ou seja, o povo havia abandonado Deus, que desde lá do Egito, nem um só dia os abandonou, os deixou, e Deus estava com eles todos os dias. Mas porque as outras nações tinham rei, o povo resolveu pedir um rei.
Samuel, o profeta, ficou muito triste, muito desesperado. Mas enfim, Deus chamou Samuel e falou todas essas coisas para ele. Deixe que o povo tenha um rei. E aí Samuel disse para Saul que ele tinha sido escolhido para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E Saul, eu imagino assim, que Saul ele deve ter tremido, né? Tremido dos pés à cabeça, porque foi um escolhido de Deus. E o escolhido de Deus não é qualquer um, não é qualquer pessoa. O escolhido de Deus, ele é um ungido de Deus, é uma pessoa especial. É uma pessoa de grande valor, né? Deus não escolhe qualquer um para ser o seu escolhido, o seu ungido, né? Mas, enfim, Samuel, o profeta, o ungiu, derramou azeite na cabeça dele e mandou que ele fosse embora para a terra dele. E aí ele foi, e esperasse 7 dias, que em 7 dias ele estaria lá, Samuel, para concretizar o reinado de Saul. E aí Saul começou a esperar, e aí começou uma questão de guerra lá, e o povo dando em cima dele por conta da guerra, que iriam ser atacados. E aí Saul resolveu fazer resolveu matar um cordeiro e ofertar a Deus, queimar a cinza e ofertar a Deus. Só que com isso Samuel atrasou. Mas Deus fez isso porque ele queria ver o quanto Saul era obediente. Samuel chegou no outro dia. E aí Samuel perguntou por que ele tinha feito aquilo. Ele disse que é porque o povo estava recebendo o povo estava pedindo para que ele fizesse aquilo, e ele fez o que o povo quis. Mas e Samuel disse para ele: você não tinha que fazer o que o povo queria, era o que Deus ordenou. Você desobedeceu a Deus, e a partir de hoje o seu reinado começa a cair. Então Saul ficou muito trêmulo, muito nervoso. Deus chama novamente a Samuel. E aí manda que Samuel vá até Saul, para Saul cumprir outra determinação de Deus, outra ordem de Deus. Então, eu vou ler bem que a passagem está no capítulo 15, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então Deus tinha mandado que Saul fosse até a terra dos amalequitas e exterminasse todo aquele povo. Exterminasse mulheres, crianças, velhos, crianças de peito, os bichos, o rei, e não trouxesse nada da cidade. Mas Saul foi ao encontro com seu exército, venceram a batalha. E com isso, Saul, diante dos seus guardas, dos seus soldados,
eles disseram para Saul: vamos levar o melhor, vamos levar os melhores bois, os melhores carneiros. O rei está vivo, vamos levar o rei. E assim Saul, em desobediência a Deus, assim o fez. Levou os despojos, levou os melhores bois, não matou as melhores ovelhas e deixou o rei vivo e levou consigo. Deus chama Samuel e disse: Samuel, e ele, como sempre: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te escuta. E Deus disse: Saul me desobedeceu mais uma vez, e a partir de hoje eu o destituo do reinado. A partir de hoje ele não é mais rei. Vou escolher a outro que me obedeça, que me seja fiel e que faça tudo o que eu mandar ele fazer. Samuel passou a noite inteira clamando por Saul, pedindo a Deus e tentando interceder por Saul, para que Deus desse mais uma oportunidade a Saul. Mas Deus se calou, porque Deus, ele é assim: quando ele age, resolve agir, ele vai contigo aonde for. Deus, ele age. Mas também Deus, quando ele se cala diante de uma desobediência, ele se cala e dali pronto, acabou. E Samuel disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Ou seja, quando o povo lá do Egito saiu do Egito liberto, que atravessou o mar, o rei Amaleque tentou atacar ao povo de Israel, a esse povo. E Deus, ele não esquece as coisas. Pode se passar muito tempo, muitos anos, mas Deus não esquece. Ou seja, ele não esqueceu desse rei que atacou, o rei Amalequita atacou ao povo de Israel, Vou continuar a leitura. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os meninos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo, contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, a Saul a cidade de Amaleque, pôs emboscadas nos vales, disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Então, esse povo aqui, eles usaram de misericórdia com o povo de Deus, com os israelitas, quando vieram de... Então, Saul poupou esse povo aqui. Diz para que eles saíssem, os queneus, saíssem de lá, da cidade, porque eles iriam destruir a cidade. Mas, como eu já falei, Saul perdoou a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não as quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente.
Ou seja, tudo que era desprezível era para destruir, eles destruíram. Mas os melhores gados, as melhores ovelhas, ouro, prata, eles recolheram e levaram. Sendo que Deus tinha mandado eles destruir tudo e não levar nada da cidade, né? Inclusive matar o rei, né? Essa foi a ordem de Deus. Porque Deus não esqueceu do que eles fizeram com o povo dele, o povo de Israel, né? Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me, oh meu Deus, eu tenho tanto medo, Senhor. Eu digo todo dia para Deus: eu tenho tanto medo, Senhor, que o Senhor se arrependa de mim, que o Senhor vire as costas para mim. Todo dia eu peço perdão a Deus pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, porque eu tenho medo dessas palavras que Deus. Um ai de Deus, ai daquele. É assim uma palavra pequena, só tem 2 sílabas, mas é uma palavra que significa muito. É uma palavra muito pesada. Arrependo-me, olha o que Deus diz, de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Saul, ele pode ter tentado enganar ao homem, mas não enganou Deus, porque os olhos de Deus passam por toda a terra, anda por toda a terra. Deus é onisciente, onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou, e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vaca que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse para esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles, porque, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes voastes aos despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Gente, o que houve aqui? Uma desobediência. Saul desobedeceu a Deus, e não foi só uma vez. 2 vezes Deus tentou colocar Saul, conclamar o reino dele definitivamente. Mas Saul desobedeceu a Deus. Por quê? Porque ele foi tomado pelo coração dele,
nosso coração é enganador. Ele foi tomado pelo coração dele, pelo que os outros pensavam, pelo que os soldados diziam. Nós estamos com medo. Ele não confiou em Deus, em nenhum momento Saul confiou em Deus. Ele deixou de confiar em Deus para confiar no homem. E Deus era com Saul. No entanto, que ele venceu muitas batalhas. Mas ele deixou de confiar em Deus. Ele desobedeceu. E pela desobediência dele, ele foi destituído do cargo dele, da função dele de rei. Né? Com isso, o Espírito de Deus o deixou também. Porque, claro, Deus não ia deixar o Espírito Santo ao lado de uma pessoa desobediente, que estava com o coração voltado para o que é da terra, para o que não era de Deus, para o que estava enchendo o ego dele, porque ele era rei. Agora o ego dele estava cheio, sabe? Eu sou o rei. E não é assim. Temos que nos despojar, temos que tirar essa couraça de cima da gente, nos despojar do orgulho, sabe? E deixar o nosso coração puro para Deus. E acima de qualquer coisa, sermos obedientes. Se Deus disser, vai para lá, você vai. Vai para a direita, você vai para a direita. Vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Vai para frente, você vai para frente. E assim Deus vai se agradando de ti. Deus se agrada de um coração contrito, da obediência. Com isso, Saul ficou louco, né? A loucura começou a tomar de conta dele. A inveja começou a tomar de conta de Saul. Ele começou a ser tomado por espíritos ruins, espíritos do mal. Porque quando, olha, um velho ditado que sempre diz: se você tiver na mão de Satanás, Deus tem poder para ir lá e te tirar, te arrancar das mãos de Satanás. Mas se Deus te abandonar, meu amigo, prefira a morte. Porque não há no mundo quem te salve, se Deus virar as costas para ti. Hoje refleti muito nessa palavra da desobediência de Saul. O quanto Saul foi desobediente. O quanto Saul fez coisas erradas. E Deus disse mais: não te deixe levar pelo vinho. E ele começou a usar vinho, sabe? Fazer coisas erradas, tomou outras mulheres para si, concubinas. Não foi fiel mais ao Senhor. Então, a desobediência nos leva à loucura. À loucura. Porque é muito melhor você ter Deus, obedecer a Deus, do que você obedecer ao homem. Porque o homem, ele é falho, ele é falso, ele te engana. Ele te promete uma coisa e depois ele não cumpre com sua palavra. Ele não cumpre com aquilo que ele disse. E Deus não. O que Deus te prometer, pode passar o tempo, mas ele cumpre. Ele cumpre, ele não se esquece das suas promessas. Ele não se esquece daquele que está lá e que ele prometeu. Volta aqui um pouco atrás,
quando ele prometeu um filho para Abraão. Deus, ele prometeu um filho para ele. Mas Abraão acreditou naquela palavra. A diferença de Abraão para Saul é que Abraão amava a Deus. Era obediente. Sara sorriu naquele momento que Jesus veio como pessoa e falou para Abraão que a mulher dele em 1 ano teria um filho. Ela sorriu, mas ela sorriu não foi debochando de Deus, não. É porque ela já estava velha, os seus dias já tinham se acabado. Não tinha mais nenhuma perspectiva daquela mulher engravidar novamente aos 90 anos. Mas Deus tinha prometido para ela que ia dar um filho para ele, que Abraão não ia morrer sem um descendente, sem alguém para ficar no seu lugar. E Deus cumpriu. Sara, aos 90 anos, teve Isaac, sim. E aqui, o que houve com Saul é que ele não confiou. Ele não confiou na palavra de Deus. Ele não confiou. Ele deixou-se, ele se vestiu de uma couraça de orgulho. Ele não confiou em Deus. Ele se deixou levar pelos seus soldados, pelas pessoas que estavam ali a seu redor, opinando. Porque as coisas são assim, a vida é assim. Se você tá num alto padrão, existem muitas pessoas que estão ali ao teu redor. Tem o que dá o bom conselho e tem o que dá o mau conselho. Agora, se você está num baixo padrão, aí você não tem ninguém. E Saul, por ser rei, ele era cercado, né, dos anciões, os servos, os soldados, o povo, né, o povo, que ele tinha que obedecer o povo, mas ele não foi coroado pelo povo. Ele não foi coroado pelo povo. Ele não foi escolhido pelo povo. Ele foi escolhido por Deus. Então ele só devia satisfação. Ele só deveria obediência a Deus. E ele fez totalmente o contrário. Foi um reinado absolutamente fora de tudo que era para si. Foi um reinado atrapalhado. Foi um reinado absurdo. Um reinado trazendo por dias de hoje. É que nem o nosso prefeito da cidade, não ia nem tocar nesse assunto. Que nem o prefeito da nossa cidade. Que o povo queria porque queria aquele homem no poder, na prefeitura, para ser prefeito da cidade de Teresina. O povo queria uma mudança. Mas está sendo o reinado de Saul. O reinado do nosso prefeito é igual ou pior ao reinado de Saul. A diferença é que existem as guerras, mas as guerras de hoje é diferente das guerras que estão aqui nesta palavra. É uma cidade triste, é uma cidade suja, uma cidade indiferente. É uma cidade que você tem uma tristeza de andar por ela. É uma cidade que você não sente alegria, sabe? É um rei que é mandado por outras pessoas. Então, trazendo de volta para Saul, que é o assunto aqui, é Saul, não é o prefeito. Foi só um exemplo que eu citei. Então, Samuel perguntou para Saul: eis que obedecer é melhor do que sacrificar,
e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçarias, e o porfiar é como iniquidades e idolatrias. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Sabia que o Senhor, isso foi muito triste, sabe? É muito triste quando Deus, ele rejeita. Deus, meu Deus, eu digo para Deus todo dia: Senhor, não me rejeites, não me rejeites, porque eu sei que para mim, se Deus me rejeitar, para mim é a morte, sabe? Eu tenho tanto temor a Deus que chega assim a traspassar em mim, sabe? E assim, eu me coloco no lugar daquela rainha, do filho de Saul, que muitas vezes tentou chamá-lo e dizer para ele, mas ele não queria ouvir, ele estava cego. Ele estava cego, né? Então ele foi rejeitado por Deus. E assim somos nós. Se desobedecermos, nós seremos rejeitados. E a minha palavra hoje é essa. Agradeço a atenção de todos e não rejeite Deus, porque Deus, ele é a nossa luz, ele é o nosso caminho. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos, que a luz do Senhor possa resplandecer em nosso Senhor, venha resplandecer em nossas vidas. Aleluias. Santo é o Senhor, digno de toda a honra e de toda a glória. Amém.